21º, Caminhando com aquele que derrubou um muro, parte 4, recebendo os ajustes. No livro de Gênesis, vemos Deus escolhendo Abraão, o qual obedeceu, aceitou o chamado para constituir um povo que fosse obedecer às instituições de Deus. Com o passar dos séculos, esse povo passou a ser chamado de povo judeu e até hoje leva esse nome. Contudo, Deus não deseja salvar somente esse povo, mas a ideia dele era de que os judeus se colocassem a serviço de Deus e aproximassem os demais povos do reino de Deus. Contudo, isso não aconteceu. O povo judeu, em desobediência a Deus, acabou sempre tendo outros povos como inimigos. Esse processo foi interrompido através da morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Essa pequena introdução se faz necessária para entendermos o texto de hoje, o qual mostra que Deus teve de fazer ajustes na caminhada de seu povo rumo à eternidade. O povo por si não consegue, de maneira alguma, adentrar ao reino de Deus. Então, vem Jesus e se oferece para resolver essa situação, o qual é a única chance para estarmos com Deus, agora e na eternidade. Vamos ao texto de hoje. Continuamos com Efésios 2, 14 a 18. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus como os judeus, que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Efésios 2, 14 a 15, da tradução à mensagem. Continuemos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus, que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Efésios 2, 16 a 18, na tradução à mensagem. A primeira parte diz: o Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus, que são de dentro. Por muito tempo, os judeus tinham os demais povos como inimigos. Agora, com Jesus, somos todos irmãos. Não importa etnia, como alemão, francês, português, italiano, brasileiro, turco, raça, cor, status social. Isso não importa. Isso tudo deixa de ter valor para sermos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pois ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé, que mais atrapalhava do que ajudava. Esse é mais um muro que Jesus teve de derrubar. Só ele tem essa autoridade e poder. Haviam tantas regras entre os judeus, tantas leis, que mais atrapalhava do que ajudava. Jesus veio para refazer isso e tornar tudo mais simples e mais prático. Mais simples e mais prático, possível de ser vivido por todos. Temos que cuidar, pois às vezes as denominações
tem excesso de regras e pouco amor. Quanto mais regra, menos amor. E ao contrário também. Quanto mais amor, menos regra. Quanto mais amor, menos regra é preciso. Jesus veio para fazer esses ajustes em nossa vida. E, portanto, então, ele começou de novo. Sim, após sua ressurreição, uma nova aliança com Deus se iniciou, uma nova maneira de estarmos com Deus, não mais baseadas em leis e regras, mas no amor e na misericórdia de Deus. É um novo começo, onde todos são convidados a participar. Os evangelhos são a base, a rocha firme, como nos diz em Mateus 7, 24 a 27. Ou as regras que nos dão a direção, que nos levam à clareza. O Espírito Santo nos conduz nessa caminhada, nos ensina, nos anima e nos faz compreender como devemos andar, conforme diz em João 14, 15 a 31. Não é de qualquer jeito, pois aí seria anarquia ou bagunça. As regras do Antigo Testamento, e pior ainda, as judaicas, eram impossíveis de serem colocadas em prática na sua totalidade. Já essas que Jesus nos apresenta são baseadas no amor, e o Espírito Santo nos auxilia nessa caminhada, pois, em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Esse novo tipo de ser humano é algo interior, não é fisionomia ou aparências, mas tem relação com nossas atitudes, nossa maneira de viver, ou seja, nossas afeições. Não vivemos mais para cumprir regras, e sim para agradar ao Criador em amor e gratidão. Mas Ele não nos cobra além da nossa capacidade e, ao mesmo tempo, que nossa confiança precisa estar em Deus, não em nós, como vemos em 1 Coríntios 10, 12 a 13, na tradução à mensagem. Vejam que ele resumiu todos os mandamentos em dois principais, conforme vemos em Mateus 22, 37 a 40. Essa nova humanidade está baseada em Cristo Jesus e nos seus ensinamentos. Aquilo que nos separava agora nos une em Cristo Jesus, pois está escrito: mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Todas as pessoas que aceitam ou recebem o presente de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor, como vemos em Efésios 2:11, é tornado ou transformado em filho de Deus. E com isso, todos somos transformados em irmãos pela fé em Cristo. As brigas, as desavenças, as diferenças culturais devem ser absorvidas pela ação transformadora do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Então, se você ainda sente alguma animosidade e tem coisas que, ao invés de lhe aproximar, lhe afastam de certas pessoas, você precisa rever sua base de fé e se realmente foi transformado em filho de Deus. Pois Cristo derrubou todas as barreiras, e se você tem barreiras, o problema pode estar em você. Talvez não tenha permitido que ele derrubasse esse muro entre você e ele, e muito menos entre você e o próximo. Essa mudança radical só acontece quando o Espírito Santo tem total acesso na vida de cada pessoa. Percebam que nem todos que estão congregando ou frequentando as denominações cristãs realmente permitiram e permitem o acesso do Espírito Santo em seu interior. A maioria das pessoas resistem às mudanças necessárias e acabam repetindo os erros do povo, que deveria ser santo e obediente a Deus no Antigo Testamento. Outros não participam de processos de discipulado, evitando serem confrontados com a palavra de Deus, e animados, encorajados, desafiados e motivados a mudarem realmente de vida. Nesses casos,
o muro da separação continua, infelizmente. Mas não é culpa de Deus. Cada pessoa precisa ser acompanhada, ensinada a como caminhar nessa nova jornada com Jesus. Isso não se aprende sozinho. O ideal é caminhar com mais pessoas ou um grupo pequeno de pessoas, ao menos um grupo pequeno de pessoas. A isso chamamos de direção espiritual, mentoria ou discipulado. Precisamos caminhar em obediência, pois Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus, que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Algumas pessoas se enganam ou se iludem, acreditando que são melhores que as outras. Em Cristo, somos todos iguais e todos necessitamos de admitir nossos erros ou pecados, nos arrependermos deles, pedirmos perdão e o aceitarmos como Salvador e Senhor pessoal. Cristo trata a todos como iguais. Finalizamos essa parte com a afirmação: por meio dele compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Através de Jesus Cristo, todos temos acesso ao Pai. Fica muito claro o quanto Deus nos ama, a todos por igual, nenhum mais que o outro. Todos temos as mesmas oportunidades, mas não podemos ignorar esses ajustes que Deus deseja fazer na vida de cada pessoa que deseja fazer parte de seu povo, como vemos no comentário de Smith no livro Maravilhoso e Bom Deus. O autor diz assim: os egoístas, os vingativos e os maus estão intimamente familiarizados com a culpa, o isolamento, o remorso e a autodepreciação. Eles sabem o que é estar rodeados de escuridão. Isso não resolve o problema inteiramente, mas nos dá um vislumbre da bondade de Deus. Deus promete que aqueles que amam e servem e que são honestos e fiéis conhecerão um tipo de alegria e paz que os maus nunca conhecerão. Qual é a sua escolha, amigo ouvinte? Vais permitir Deus fazer os ajustes necessários em sua vida? Oremos. Pai querido, obrigado por seu presente maravilhoso, Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Continue fazendo todos os ajustes necessários em minha vida, para que eu possa viver de fato afeiçoado a Ti, inclinado a Ti e ao Teu reino. Que os muros que me separam de Ti e de meu próximo sejam todos quebrados, removidos, derrubados, pois quero viver como irmão na fé de cada um que tem o mesmo desejo em seu coração. Que teu Santo Espírito continue a transformação em minha vida e me ensine a andar nessa jornada eterna. Coloque pessoas a andar comigo e eu com elas, para que juntos possamos viver e andarmos em teu reino eterno. Em teu nome, amém. Procure congregar em uma comunidade de fé que lhe instrua e lhe ajude nessa caminhada. Não se contente com menos do que isso. Se tiver desejo de conhecer mais sobre o assunto, estamos à sua disposição. Se você quiser fazer uma pergunta, se você não concorda com algum ponto do que falamos, coloque aí nos comentários. Sinta-se à vontade, você está sendo desafiado a comentar, a compartilhar e interagir conosco. Deus continua o abençoando agora e sempre. Amém.